Ora, boa noite, irmãos. Os primeiros 8 capítulos de Romanos são uma bela explicação de Paulo sobre o maravilhoso plano de salvação de Deus para redimir o homem do salário do pecado humano. Noutras palavras, é o caminho de Deus para a libertação desta escravidão em que nos encontramos. Nos primeiros 3 capítulos vimos que toda a humanidade, judeus e gentios igualmente, pecaram, conscientemente ou inconscientemente. Vejamos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 10, que diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. O ponto é que todos pecamos e todos pecaram. No versículo 11 lemos, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E por isso vemos que todos, ninguém busca a Deus. E são palavras fortes, porque ninguém está a buscar a Deus. E depois um bocadinho mais adiante, no versículo 15 a 17, diz acerca do homem, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos à destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Irmãos, é exatamente o que vemos hoje em dia na nossa sociedade. Um bocadinho mais adiante, no versículo 23, lemos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E como lemos um bocadinho mais adiante, no capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Isto é, todos nós morreremos. Não há maneira de comprarmos, nós, individualmente, a nossa vida de volta. Mas, lemos, continuando a ler no versículo 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, esta é a única saída. É o dom de Deus que nos dá o caminho para podermos ter a vida eterna. É um dom de Deus. É gratuito. Então, continuando a ler no versículo 24 de Romanos 3, diz, porque todos pecaram, e sim, já lemos isso, em versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Isto é, nós somos feitos justos gratuitamente. Somos justificados gratuitamente. Isto é, pela redenção que há em Cristo. Isto só é possível pela bondade amorosa, pela graça de Deus, que é feito gratuitamente. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, lemos, bendito seja o Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Deus é o Pai das misericórdias. Isto é, somos justificados gratuitamente. É uma misericórdia que vem do Deus Pai. E é o Pai de toda a consolação. Em João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, este é um versículo muito mencionado pelas muitas igrejas hoje em dia, mas isto não é um passe livre para agora podermos continuar a pecar à vontade. Isto requer que entendamos plenamente o que significa crer em Deus,
Porque diz aqui, para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas as pessoas têm um entendimento incorreto do que é crer em Deus. E, então, voltando ao que lemos há pouco, em Romanos 3, versículo 24, que diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Deus nos deu a vida de Jesus Cristo para nos redimir, para comprar nossas vidas de volta da morte. E isso é o que acontece à ressurreição. E por isso, Deus nos está fazendo, através do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, nos está a dar a oportunidade de virmos a ser justos perante o Pai. Isto é, redimindo nossas vidas, comprando nossas vidas de volta, e aqui está dois pontos importantes que eu quero sublinhar e vou mencionar algumas vezes. Se, primeiro, nós cremos que o que Ele fez por nós é suficiente para nós. Isso é a primeira parte. O que Deus fez por nós através das ações, ambas do Pai, de dar-nos o seu Filho, e do Filho dar a sua vida por nós. E segundo ponto é, se nós crermos no que Ele diz. Isto é um ponto muito importante. Isto é, agora devemos obedecê-lo. Ou seja, se nós nos arrependermos, temos que agora obedecer a Deus. Isto é crer no que Ele diz. E isto demonstra, estas duas coisas demonstram, primeiro, a justiça de Deus. Isto é crer no que Ele fez por nós. Ora vejam Romanos 3, versículo 25. Diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. A justiça de Deus é demonstrada pelo que Ele fez por nós, por pagar pelos nossos pecados, para nos redimir gratuitamente. Isto é a justiça de Deus. Ele é mais do que justo. E a segunda coisa que isto demonstra é que a fé confirma a lei. Porquê? Porque cremos no que ele diz. Então, vemos aqui em Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por isso, é estes dois pontos que Deus, através do que Jesus Cristo fez por nós e de Deus nos dar Jesus Cristo, está dando a nós gratuitamente a benção de estarmos justos diante de Deus, comprando nossas vidas de volta, se nós crermos no que Ele fez, isto é a justiça de Deus, e se nós cremos no que Ele diz, isto é, fazemos o que Ele diz para nós fazermos, e isso, por isso, confirma que a fé confirma a lei. E assim vemos aqui uma parte muito importante, digamos assim, uma parte positiva, em que Cristo está sendo desenvolvido em você. Ou, noutras palavras, através desta ação da justiça de Deus, porque acreditamos no que Ele fez por nós, e porque cremos no que Ele diz e que agora temos que obedecer à lei de Deus, e a lei de Deus é amor, é o caráter de Deus, então a parte positiva disto é que Cristo está sendo desenvolvido em nós. Nós estamos a ser transformados à imagem de Jesus Cristo, e assim um novo homem está sendo formado em nós. Ora, como é que este novo homem está a ser formado em nós? Pela ajuda do poder de Deus, que Deus nos enviou
após Jesus Cristo ter ressuscitado no dia de Pentecostes. E então nós recebemos o Espírito Santo de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, isto é, do poder de Deus, nós temos a capacidade, a ajuda para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Isto é, nós vimos a conhecer mais como Cristo é, como Ele atuou, e por causa disso nós temos que atuar ou imitar a Cristo, porque Cristo demonstrou graça para conosco, pelo sacrifício dele, e nós igualmente temos que crescer na graça, demonstrando o mesmo sacrifício para com os irmãos. Como tratamos as outras pessoas, como tratamos os irmãos. Isto é, crescendo na graça. Por isso, um ponto importante aqui é que a velha natureza humana, a natureza humana não desapareceu. Nós ainda temos a natureza humana dentro de nós. Nós ainda temos esta carne, esta carnalidade em nós. Mas há algo novo em nós. Ou digamos assim, há uma nova realidade em nós. Isto é, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, e nós temos que usar esse poder para vencermos e perseverarmos até ao fim. E por isso, não podemos simplesmente dizer, ou deitar assim, e parar de trabalhar e de esforçar e vencer, e simplesmente dizer, olha, já estou salvo, porque Deus fez tudo. Não, nós temos que fazer a nossa parte. E assim, em Romanos 4, Paulo expõe ainda com mais clareza como crer em Deus é considerado justiça de Deus. Veja em Romanos 4, versículo 3, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão foi provada por suas ações. E então essa fé, esse ato de fé, foi creditado a Abraão e assim ele foi considerado justo. Ou, noutras palavras, os seus pecados foram perdoados. Abraão, então, confiou em Deus e agiu de acordo com essa confiança em Deus, em completa esperança. Vejam então Romanos capítulo 4, versículo 18 a 20. Diz, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe for dito, assim será a tua descendência. Porque ele teve esperança contra a esperança. Sim, porque de uma maneira física, a idade dele e a idade da sua esposa, de 90 anos, não havia esperança física de ela vir a ter um filho. Mas teve. E por isso, qual em esperança creu contra a esperança humana, teve esta esperança, e assim não enfraqueceu na fé, como lemos no versículo 19. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Isto é, o corpo dele, com o da esposa, os dois, já não tinham capacidade de ter filhos a essa idade. Ela já, aos anos que ela tinha, a Sara, o corpo dela, entre aspas, já estava, digamos assim, morto para a capacidade de ter bebés. E por isso é que diz, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque já tinha quase 90 anos. E no versículo 20 diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, isto é, por falta de fé, mas foi fortificado na fé, na confiança, dando glória a Deus. Ele confiou no que Deus disse que ia fazer.
E assim vemos este grande teste final de Abraão. Foi mais adiante, como lemos em Gênesis, capítulo 22, versículo 12. Gênesis, capítulo 22, versículo 12 diz: Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quando ele estava preparado a oferecer Isaque, em completa fé, ele teve este teste final e Deus disse, não estendas a mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Sim, foi um grande teste de fé. E por este teste, a ele foi imputado a justiça de Deus. E veja então em Romanos, aqui em Romanos 4, versículo 21, diz assim, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, Deus tinha prometido a Abraão, também era poderoso para o fazer. Irmãos, se Deus disse que vai fazer, ele fará. Esta é uma grande definição de fé. Isto é, quando Deus promete, ele é poderoso para o fazer. Temos que confiar em Deus, mesmo quando vemos as coisas saindo errado. E assim, como lemos no versículo 22, isso lhe foi também imputado como justiça. Seus pecados passados foram perdoados, ele foi declarado justo perante Deus, e assim todos os seus pecados passados foram cobertos, isto é, ele foi justificado diante de Deus. Versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, isso foi registado nas Escrituras, não só para ele, mas para nós. Para nós as podermos ler e podermos ganhar confiança. Como diz no versículo 24, mas também por nós. A quem será tomado em conta? A nós também. Nós, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, por isso podemos crer em fé, a partir das Escrituras, para o nosso benefício também, para nós também, a justiça de Deus será imputada pelos nossos pecados passados, quando temos fé em Deus. Como diz aqui, se cremos que Jesus Cristo o ressuscitou. Ora, por isso cremos no que ele fez por nós. E que isso é suficiente para nós. Uma vez mais, como eu estive a referir, estas duas coisas. O que ele fez por nós, a justiça de Deus. Como eu acabei de ler há pouco, em Romanos 3, versículo 25. É a justiça de Deus. Crer no que ele fez por nós. E se cremos que no que ele diz. E então, se cremos no que ele diz, agimos de acordo com isso, e então a fé confirma a lei, como lemos em Romanos 3, versículo 31. Assim, por isso, vemos, como lemos aqui no versículo 25 de Romanos 4, diz, o qual por os nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Assim, Cristo foi permitido sofrer e morrer pelos nossos pecados. Porquê? Para pagar pelos nossos pecados, para nos comprar de volta à vida da morte. Da morte que um dia acabaremos por morrer. Porquê? Porque pecamos. Mas
Jesus Cristo nos comprou de volta e por isso ressuscitaremos. Por isso, por causa disto, por causa desta ação, desta justiça de Deus, nós podemos e somos justificados. Isto é, a justiça de Deus, que é imputada ou creditada em nós. Assim, repetindo ou resumindo, o preço do pecado foi pago pelo que Deus e Jesus Cristo fizeram. Agora, temos uma obrigação de fazer a nossa parte, comprometendo-nos a ser um novo homem. Isto é, comprometendo-nos a nos arrepender. E por causa disso, após fazermos o compromisso do batismo, depois do batismo, pela imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, devemos de usar para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas a velha natureza humana não desapareceu. Mas há uma nova realidade na nossa vida, que é que temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que temos que usar. Temos que usar para vencer, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, esta velha natureza humana e as pressões do mundão, assim como os enganos de Satanás neste mundo. Então, tendo resumido e fazendo isto bem claro, agora podemos avançar para o capítulo 5, versículo 1 a 2, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E assim, por causa do que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, através de Deus nos dar o seu Filho, porque é esta graça e temos confiança e fé nesta graça. E por isso estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é esta esperança da glória? Qual é a nossa esperança, por exemplo, daqui a 10.000 anos? É porque viremos a ser um ser espiritual pela eternidade. Perfeitos em caráter. Literalmente, hoje em dia, aqui está uma pergunta, vemos exemplos dessa glória hoje que nós viremos a ter? Fisicamente, estamos a ver exemplos dessa glória hoje? Não, mas é a nossa esperança. É a nossa esperança. E por isso, quando nós temos dificuldades, temos provações, temos testes, temos problemas de saúde, temos problemas de relacionamento com pessoas não nos tratam bem, nós baseamos a nossa reação correta ou piedosa, ou da maneira que Deus quer. Baseamos a nossa reação a estes testes, a estas provações, a estas dificuldades que temos, na fé de que Deus fará algo que ainda nós não vemos. Isto é, seremos ressuscitados e transformados como seres espirituais para sermos membros da família de Deus no reino de Deus. Continuando agora no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, como mencionei, sabendo que a tribulação produz paciência. Nós nos gloriamos nos nossos testes, nas nossas provações, nas nossas dificuldades. Sim, temos dificuldades. Podem ser de saúde, podem ser como pessoas nos tratam, pode ser que pessoas nos tratam até na igreja, que nos tratam de maneira incorreta. Então, nos gloriamos nestas tribulações.
Estamos nós a gloriarmos perante estas provações e dificuldades? Porque, ao fim de contas, estas dificuldades produzem paciência. Paciência, perseverança. Precisamos de perseverar até ao fim. E é uma lição que Deus quer que nós tenhamos para o mundo da amanhã. E por isso Deus quer que nós tenhamos perseverança. Esta paciência. A palavra aqui para esta paciência é upomone, que é uma espera paciente e firme, suportando as dificuldades que temos. Upomone. Em Tiago, capítulo 1, começando no versículo 3, diz: sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. A prova da nossa fé produz paciência, upomone. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, isto é, a paciência tem a sua obra perfeita e assim ajuda a você a ser ou se tornar perfeito. E diz assim, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, estas provações, estas dificuldades, seja doença, seja idade e não ter as mesmas forças que tinha, ou seja, dificuldades de pessoas do mundo que põem em cima de nós, ou mesmo, como mencionei, alguns irmãos que não nos trataram da maneira correta e nós sentimos-nos ressentidos por causa disso. Temos que então continuar, andar, perseverar pacientemente, e esta paciência produz perfeição. E depois diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, isto é, se você não consegue entender esta sabedoria de Deus, de permitir isto, diz assim, peça a Deus essa sabedoria. Peça a Deus que ajude você a ver e a entender e a compreender este importante princípio de que provações produz paciência e paciência produz perfeição. Então, voltando a Romanos capítulo 5, versículo 4, e diz assim, e a paciência, a experiência. A experiência. E por isso esta upomone, paciência, leva ao desenvolvimento de experiência. A palavra experiência é dokame, que é prova, é teste, é experiência. Isto é caráter. Por isso, esta paciência de perseverar, produz experiência, produz caráter. E o caráter, esta experiência, produz esperança. Então, o que é caráter? O caráter não é só conhecimento. Conhecimento é saber o bom e o errado. Sabedoria é ter o entendimento de saber o que é fazer, o que é certo. Mas o caráter é saber fazer o que é certo e ter a força de vontade e o caráter de fazer o que é certo debaixo de dificuldades e de testes. Contra isso. E isso é caráter. Isso é experiência. É o caráter de Deus. E por isso esta paciência produz o caráter, a experiência, e este caráter, que é o caráter de Deus,
nos dá esperança. Nos dá a expectativa e a confiança que Deus nos vai cuidar. E por isso no versículo 5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta esperança não é uma coisa confusa, é sólida, porque através disto recebemos o amor de Deus. Por quê? Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem, Atos 5:32. E por isso, quando estamos a obedecer e estamos a desenvolver o caráter de Deus, mesmo quando temos provações e dificuldades, então Deus nos dá mais, uma porção maior do seu Espírito. E o seu Espírito Santo, um dos atributos do Espírito Santo é amor, é gozo interno no coração, é paz. E, como sabemos de Gálatas capítulo 5, há 9 características aí do Espírito Santo. Mas o primeiro desses é o amor. Por isso é que diz: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porquê? Porque estamos a obedecer a Deus. E por isso, o Espírito Santo de Deus, habitando a nós, porque nós nos arrependemos, fizemos esse compromisso ao batismo, pela imposição das mãos recebemos o Espírito Santo de Deus, e como nós estamos a obedecer a Deus, mesmo debaixo de dificuldades, então começamos a ter mais amor, agape de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está a habitar em nós. E por isso, o Espírito Santo é a fonte do amor de Deus, do caráter de Deus, porque Deus é amor. É a mentalidade de Deus em nós. E por isso, como vemos, nós temos uma parte a fazer. E a parte que temos que fazer é como diz aqui, é que nós temos que ter paciência e, por esta paciência, desenvolver esta experiência, este caráter, e isso então nos dá a esperança, e então continuamos a andar, e Deus então nos dá mais do seu amor, então torna-se este círculo de benções que vão crescendo, e nós vamos crescendo na graça de Deus. Por isso temos que fazer a nossa parte. Por isso é que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não extingais o Espírito. Porque temos que fazer a nossa parte. E o Espírito de Deus, a mentalidade de Deus, toca nas nossas mentes e diz a si e a mim: olha, continua a vencer, embora estás a ter dificuldades, tem os pensamentos corretos, faz o que é necessário fazer, desenvolve esse caráter, faz o que deves de fazer, o que é certo. Mas, se não estamos a seguir esse toque na nossa consciência, então estamos a extinguir o Espírito Santo de Deus. E por isso é que diz: não extingais o Espírito. Isto é, estejam a ouvir o Espírito e a usar o Espírito, porque o Espírito nos guia. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Por isso o Espírito Santo não nos domina, não nos controla, mas nos guia. Então, continuando no versículo 6 a 8, do capítulo 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores impertinentes. Porque apenas, no versículo 7, alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui está o ponto. Nós temos que imitar a Cristo. Isso quer dizer que nós temos que morrer ou sofrer por aqueles que nos odeiam. Isso é o que lemos em Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Lucas 6, versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, emprestai, sem nada esperares, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno para com os ingratos e maus. Isto é, para ser filhos de Deus, temos que ser como Deus é. Precisamos de imitar a Jesus Cristo. E assim, Jesus Cristo morreu por nós, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, e diz assim no versículo 35 de Lucas 6, amai, pois, a vossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que fazem coisas que nos ofendem, que nos machucam. Precisamos de amar a eles e sofrer por eles. Isto são tribulações, são testes, são provações causadas por outros. E precisamos ter paciência. E precisamos ter aquela experiência, o caráter, que produz a esperança. E então, através disso, Deus nos dá mais do seu Espírito. Continuando então a ler em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Muitas pessoas leem esta secção aqui, tendo sido justificados pelo seu sangue, e entendem que, o sangue de Cristo nos salva. Mas a pergunta é, então o sangue de Cristo nos salva? Não é o que diz aqui. Somos justificados pelo seu sangue. O sangue de Cristo, sim, é parte deste processo de salvação. É um passo, mas é simplesmente uma parte desta história, deste processo. Porque depois diz, seremos por ele salvos da ira. Seremos, plural, isto é, futuro. Seremos. Seremos. Por isso, porquê? Porque, sim, o sangue de Cristo foi a morte de Cristo. Mas simplesmente ele morrer não é suficiente. Ele teve que ressuscitar. Se Deus Pai não tivesse ressuscitado Jesus Cristo, seríamos salvos? Porquê? Porque precisamos de Cristo ressuscitado como nosso sumo sacerdote, e ele então enviando a nós, uma vez que ressuscitou, enviando a nós o Espírito Santo de Deus, que é o simbolismo do dia de Pentecostes em Atos que lemos, o dia de Pentecostes, ao início do livro de Atos, e assim recebemos o Espírito Santo. Por isso, sim, somos justificados pelo sangue de Cristo. Isto é, somos trazidos ou levados a um correto relacionamento com Deus. Isto é, justificados. E assim, isso significa que Deus então imputa ou nos dá o crédito da justiça dele a nós. Os nossos pecados do passado são perdoados e assim somos justificados. Ou, noutras palavras, somos reconciliados. Então, continuando a ler no versículo 9, diz, seremos por ele salvos da ira. Seremos, futuro. Porque se nós, sendo inimigos, fomos passados, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, isto é, pelo seu sangue, muito mais, tendo sido já reconciliados, isto é, justificados, seremos salvos pela sua vida. Seremos, futuro, pela sua vida.
E por isso, aqui vê-se que há um processo. Fomos justificados. Agora recebemos o Espírito Santo de Deus. Agora temos que ser fiéis até ao fim. Temos que perseverar até ao fim. E este tempo, este período de perseverança, nós estamos a usar o Espírito de Deus, o nosso sumo sacerdote está a perdoar quando nós fazemos coisas erradas que não devemos de fazer, embora já tenhamos sido batizados e tenhamos recebido o Espírito Santo de Deus, ainda às vezes temos alguns pecados, não devemos ter, mas temos. Então, o nosso sumo sacerdote nos faz a expressão do seu sangue uma vez mais por nós, e então ele nos dá o seu Espírito Santo, e nós usamos o Espírito Santo para vencer as fraquezas da carne, e assim para virmos a ser salvos, por causa de que ele está vivo, para ser salvos, porque usamos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, usamos o poder de Deus que ele nos enviou, e assim nós temos Cristo vivendo em nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. E por isso, se Cristo não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse a viver de novo, a nossa fé seria em vão. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E por isso precisamos de Jesus Cristo, o Salvador, vivendo em nós, vivendo em nós. É por isso que o batismo é um símbolo tão belo, porque temos fé na sua morte, mas também temos fé na sua ressurreição. Na sua morte, somos postos debaixo da água, simbolicamente, morremos, simbolicamente saímos da água, é simbólico da ressurreição de Jesus Cristo, e nós, simbólico igualmente, de vivermos uma vida nova, um novo eu. E por isso precisamos de um Salvador vivendo, um Salvador vivo. Continuando então, em Romanos, capítulo 5, versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E por isso essa inimizade é removida, nós estamos reconciliados, isto é, nós estamos justificados. Através de Jesus Cristo, nós recebemos a reconciliação com Deus Pai. Estamos justos, estamos reconciliados. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Assim todos pecaram. Todos nós temos a pena da morte sobre nós. Então, temos a pena da morte sobre nós, porque Adão pecou. É verdade ou falso? É verdadeiro ou falso? É falso. E sim, o conceito da ideia do pecado original dá a implicação que daí Deus mudou, a partir desse momento, Deus mudou a natureza do homem. Mas não mudou nada. Todos pecaram. Não foi só Adão que pecou, todos pecaram. Nós apenas seguimos o exemplo de Adão. Eu tenho a pena da morte sobre mim, e você tem a pena da morte sobre você, por causa dos meus e dos seus pecados, dos nossos pecados. E não por causa do pecado de Adão. Sim, Adão começou este ciclo vicioso. Ele foi o primeiro. E todos nós, digamos assim, seguimos o exemplo dele.
Mas não é que o homem caiu, que não é que o homem tinha uma natureza perfeita e caiu e agora tem uma natureza carnal. E por isso nós pecamos por causa de Adão, porque senão teríamos uma natureza perfeita. Não. O homem não caiu. Uma nova natureza carnal não veio em cima de Adão. E uma nova natureza carnal não veio em cima de nós. Nós temos uma natureza carnal porque é o que somos. E temos que arrepender do que somos. E por isso esta ideia, digamos assim, evangélica ou protestante, olha, o homem caiu, a natureza caída. Isso não é o que a Bíblia ensina. Vejam, no versículo 13, diz assim, porque até à lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Isto é importante entendermos claramente. Porque até a lei estava o pecado no mundo. O pecado existia antes de Moisés. Vejam em Gênesis capítulo 4. Porque o pecado estava em vigor desde Adão. A lei existia desde Adão. Vejamos aí, e por isso o salário do pecado é a morte. Por isso o pecado existia e não pode haver pecado a não ser que haja lei. Gênesis capítulo 4, versículo 7. E se fizeres bem, não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Havia um senso, um conhecimento de pecado, de quebrar a lei. Vejam Gênesis capítulo 13, versículo 13. Gênesis 13, versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então sabiam que era a lei, porque eram pecadores. Vejam em Gênesis capítulo 20, versículo 6. Gênesis capítulo 20, versículo 6. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Aqui está a falar com um rei que não era da linha de Abraão. Digamos assim, um rei completamente gentil. E disse, eu te tenho impedido de pecar. Vejam em Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Portanto, porquanto Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Abraão já tinha a lei de Deus. A lei não veio só a Moisés. Já existia anteriormente, desde os dias de Adão. Vejam em Êxodos, capítulo 16. Êxodos, capítulo 16. Tomem nota que Êxodos, capítulo 16, é antes de Deus dar os 10 mandamentos em Êxodos, capítulo 20. Então, Êxodos, capítulo 16, versículo 28, lemos. Então o Senhor disse a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Antes de dar os mandamentos em Êxodos 20, já estava a dizer o Senhor a Moisés, aqui a dizer aos israelitas, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Sim, claramente, a lei foi codificada e explicada a Moisés
perdão, a Israel desde Moisés. A lei foi claramente codificada e explicada a Israel desde Moisés. Sim, alguns quebraram inconscientemente a lei, mas a lei ainda estava em vigor e por isso a morte. Por exemplo, você está a guiar num local e você não está consciente de que essa região onde você está a conduzir o carro tem um limite de velocidade de 40 km por hora. E você passa por lá por 70. Oh, mas eu não sabia da lei. Mas a lei estava lá. E você vai ter uma multa. Não vai dizer, olha, eu não sabia a lei, por isso a lei não existia. Não. A lei existia. Saber ou não saber, consciente ou inconsciente, a lei existia desde os dias de Adão. Ora, se eles não sabiam claramente a lei, então Deus é misericordioso. E sim, vai haver uma segunda ressurreição, Deus é misericordioso, e por isso aqueles que não sabiam a lei não vão ter, digamos assim, a mesma culpabilidade comparado com aqueles que sabem muito bem a lei. E por isso é que lemos no versículo 13 de Romanos 5, porque até a lei estava o pecado no mundo. Porquê? Porque já havia as leis de Deus, mas até quando Moisés codificou a lei, já havia pecado, porque a lei de Deus já existia antes da codificação da lei durante o período de Moisés. Mas o pecado, essa quebra da lei, não é imputada não havendo lei. Isto é, se não há lei, não é imputada nenhuma culpa, não é? E por isso, mas havia lei, e por isso pecaram, e por isso tiveram a morte. Está claro, a culpabilidade é diferente, mas porque Deus é misericordioso. Mas o pecado é imputado, e por isso morreram. Pecaram, morreram. Embora conhecessem ou não conhecessem a lei, o pecado foi imputado. Versículo 14. No entanto, por isso vê-se, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Por isso lemos, a lei estava em vigor desde Adão. Ora, essas pessoas, mesmo que não tenham pecado à semelhança de Adão. Você pecou à semelhança de Adão? Não. Por quê? Porque Adão conhecia a Deus. Deus falou diretamente com Adão. Adão falava diretamente com o seu Criador. Ele o viu. Viu quem? Jesus Cristo. Porque em João capítulo 1, versículo 18, João capítulo 1, versículo 18, vejamos aí. É importante entendermos isto. João capítulo 1, versículo 18, lemos, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito está no seio do Pai, esse revelou o Pai. Então, quem é que Adão viu? Viu aquele que era o Verbo, aquele que criou tudo, porque tudo foi criado pelo Verbo. Veja também em 1 João, capítulo 4, versículo 12. 1 João, capítulo 4, versículo 12. Diz assim, ninguém jamais viu a Deus, isto é o Pai. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Mas ninguém viu o Pai. Viram Jesus Cristo, aquele que era o Verbo que veio a ser Jesus Cristo. Então, Adão falava diretamente com o seu Criador, ele o viu, o seu Criador foi Jesus Cristo, como lemos, por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 3, tudo foi criado por Jesus Cristo, e outros versículos dizem a mesma coisa, e por isso
nós nunca tivemos essa oportunidade de falar diretamente, cara a cara, com o nosso Criador. Mas nós pecamos contra Deus que nunca vimos. Mas Adão pecou contra Deus, que ele viu e com quem ele falou. Sim, o Filho de Deus. Mas agora que nós vemos, entre aspas, que conhecemos Deus, nós temos que ter muito cuidado, porque nós agora somos responsáveis pelo que fazemos. Mas quando diz aqui que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, nós pecamos de outra maneira, não da mesma maneira. Por isso, se Deus tivesse falado consigo ou comigo, cara a cara, e você e eu então teríamos obedecido perfeitamente? Não. Nós teríamos pecado tal como Adão pecou. Por quê? Porque temos a mesma natureza humana. Temos a mesma fraqueza humana. E por isso Adão, digamos assim, é o primeiro, e de um ponto assim, é o primeiro como Cristo é o primeiro. Mas Adão é o primeiro que desobedeceu. Cristo é o primeiro que obedeceu. E por isso é o segundo Adão, mas sem pecado. Continuando então a ler aqui no versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito de Jesus Cristo não é como a ofensa de Adão. O dom gratuito de Jesus Cristo, ser o primeiro e obedecer e viver sem pecado, então nos dá um dom, mas não é como a ofensa de Adão. Porque pela ofensa de um homem morreram muitos. Sim, a ofensa de Adão, e nós seguindo o exemplo dele, não com o mesmo tipo de pecado, mas pecamos, de qualquer maneira, todos nós pecamos, e através, pelo seu exemplo, a ofensa de morreram muitos, porque nós também pecamos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, isto é, Jesus Cristo, o segundo Adão, digamos assim, abundou sobre muitos. E se vejamos aqui, em um Adão veio a morte, e no outro Adão, segundo Adão, Jesus Cristo, veio a vida. E aqui vemos um paralelismo com os versículos 16 e 17, que vai abordar isto em maior detalhe, mas aqui no versículo 15 está a dizer, por um Adão muitos morreram, morte física, e pelo dom de Deus, que é Jesus Cristo, ainda temos benções ainda maiores, para muitos, isto é a vida eterna. O resultado final é muito diferente. O dom gratuito não é como a ofensa. O resultado final é muito diferente. Então, lendo agora o versículo 16, diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, através de Adão, iniciou o juízo, e nós igualmente, pecamos também. Temos juízo por causa da ofensa, e através desse juízo há condenação. Por uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito aqui, que é através de Jesus Cristo, é a justificação. E por isso, uma vez que você entende esta grande perspectiva, as coisas fazem bom sentido. Vejam então aqui no versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Novamente, aqui está o contraste entre a morte e a vida.
A abundância da graça e do dom da justiça de Deus que é imputada a nós pela misericórdia e pelo que Jesus Cristo fez por nós, perdoando os nossos pecados. Versículo 18, agora está aqui a dar um sumário e está a repetir. Assim, pois, como por uma só ofensa veio a juízo sobre todos os homens para a condenação, assim, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. A ofensa de um homem, porque nós o copiamos, porque é o que nós somos, nós temos esta natureza humana, mas pelo ato de um só homem, de Jesus Cristo, veio a graça a todos os homens que se esforçam a fazer a sua parte. Então temos esta graça inicialmente para a justificação, mas finalmente para virmos a ser salvos se continuarmos a obedecer e a crescer usando o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. Porque, versículo 19, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está, digamos assim, a reafirmar o que foi dito acima. Então, no versículo 20, lemos: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A codificação da lei foi no Sinai, mas todos os homens pecam. E por isso ninguém tem a desculpa. E por causa dessa abundância do pecado, veio a misericórdia, a graça de Deus, que é ainda maior, pelo que Jesus Cristo fez. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, a justiça de Deus, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim vemos, a graça reina, está a reinar, pela justiça de Deus, pelo que Deus fez por nós. Como disse anteriormente, é a justiça de Deus, para podermos ter a vida eterna pela ação de Jesus Cristo. E agora, vemos assim que este sacrifício de Jesus Cristo, esta ação de Jesus Cristo, não é uma justificativa para nós continuarmos a pecar. Não. Nós já morremos. Isto é, estamos condenados à morte por causa do pecado. Mas agora, pelo que Jesus Cristo fez, nós somos redimidos, somos comprados de volta à vida pela graça de Deus, pelo que Deus fez por nós gratuitamente, pelo seu amor, seu carinho, seu cuidado para conosco, pela justiça dele. Agora não podemos continuar no pecado. Agora temos que andar uma nova vida. Ora, então, andamos uma nova vida com a ajuda do Espírito Santo, isto é, Cristo vivendo em nós, e nós estamos a desenvolver a nós para virmos a ser um novo homem, para virmos a ser como Cristo é. Então, um novo homem, uma nova vida está sendo formada, Cristo está a ser desenvolvido em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo e usando o Espírito Santo, crescemos na graça e conhecimento de Jesus Cristo. E uma vez mais, a velha natureza humana, a carnalidade não desapareceu. Mas temos à frente de nós um novo caminho de vencer e perseverar com a ajuda do Espírito Santo. E isto é um simbolismo lindo de como no batismo devemos sair da água depois de sermos batizados. Saímos da água para vivermos uma nova vida, um novo caminho. Esse é o simbolismo do batismo
de morrer o velho homem e de vivermos um novo homem, e esse é o tema do próximo capítulo, capítulo 6 de Romanos, que vamos abordar no próximo estudo.